Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos no quinto domingo, na quinta semana da Quaresma, esse tempo que nos aproxima cada vez mais da festa da ressurreição do Senhor. E neste domingo é um costume em toda a igreja tapar-se as imagens com um pano roxo, as cruzes, as imagens do santo. A cruz será descoberta na sexta-feira na Paixão, onde faremos a adoração à Santa Cruz. E os santos, na Vigília Pascal, serão descobertos também. Este costume, meus irmãos, remonta na história da igreja ao século VII, e que indica para nós um luto antecipado pela morte do Senhor que há de vir. Por isso das cores roxas, que significam a penitência, o recolhimento, a conversão. E quando se cobre as imagens, a igreja nos ensina que estamos em um tempo diferente, claro. É algo, de certa forma, facultativo, cobrir as imagens, mas a igreja recomenda, e muito, que se faça para que nós possamos entender que, está perto, está um tempo mais sóbrio, um tempo mais de vigilância, de mais penitência, porque se aproxima a morte do Salvador. Então a igreja, por meio desta pedagogia de tapar essas imagens, nos lembra que estamos em um tempo diferente. Se o tempo da Quaresma já é por si um tempo retirado de penitência e recolhimento, essa semana ainda mais, que nos prepara para a Semana Santa, que nos prepara para a Paixão do Senhor, e também são retiradas as flores dos altares, aqueles altares que têm por costume ter algumas flores, também são retiradas do altar, para simbolizar que não há júbilo, mas sim penitência no momento. E vamos ao Evangelho, queridos irmãos, este Evangelho tão rico de hoje, deste domingo, nos é apresentada esta mulher que foi surpreendida, ou seja, pega em flagrante no adultério. E na lei de Moisés, de fato, era-se apedrejada até a morte a mulher que fosse pega neste pecado. Mas vejam, meus irmãos, que o que os fariseus menos se preocupavam era com o pecado dela. Não faziam isso para que... Vejam, eles não estavam fazendo isso para ver o que fazer com esta mulher, matá-la, dar chance para retornar do pecado. Não, eles não estavam se importando com o pecado. Eles queriam pôr Jesus à prova, porque eles tinham duas respostas que Jesus poderia dar para condená-lo, claro. A primeira é que se ele falasse que ela deveria ser apedrejada, como a lei de Moisés, diriam que ele não tinha misericórdia. Por outro lado, se falasse que não, estava contra Moisés. Então, na cabeça dos fariseus, tinham pego Jesus já, Agora a gente pega ele, agora a gente tem um motivo para matar esse homem.
E aí se surpreendem, como sempre, Deus nos surpreende quando somos soberbos. Assim foram surpreendidos os fariseus, em que Jesus usa deste exemplo, fazendo com que eles olhem para eles mesmos e vejam, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Simplesmente essa palavra os fez soltarem suas pedras e voltarem, né, para suas casas. Este episódio, meus irmãos, nos remonta, muitas vezes, nos lembra o quanto nós condenamos as pessoas, quanto nós nos achamos no direito de apontar o dedo às pessoas e dizer, você merece isso, essa pessoa peca daquela maneira, e saímos por aí apontando tantos dedos, meus irmãos, mas esquecemos da trave que há no nosso olho, né? Ou seja, esquecemos de olhar para nós. E Jesus faz eles soltarem estas pedras porque faz com que eles se examinem, no sentido de, bom, se vocês não têm pecado, então joguem, né? E aí faz com que essas pessoas sejam, né, se toquem, né, das pessoas que são. E assim também é com nós, meus irmãos. Nós somos muito acostumados a olhar uma pessoa e condenar ela, né, pelo que ela faz ou o que ela fez, por as coisas, né, ações e julgamentos, enfim, que somos tão, né, acostumados a fazer. Isso não está legal e vemos essa imagem que Jesus faz. Também esse episódio nos lembra a confissão, meus irmãos. Nos lembra muito a confissão, cuja a semana também é muito propícia para isso. É desta mulher que é pega no pecado, mas que Jesus vai e ele mesmo pergunta, ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Tu está perdoada, mas não tornes a pecar. É assim conosco na confissão. Na confissão nós não somos condenados. Há um santo que fala que a confissão é o único tribunal ao qual nós entramos culpados e saímos absolvidos. Essa é a confissão. E justamente está refletida nesta imagem, desta mulher adúltera que comete este pecado, mas que também se arrepende. E que Jesus não deixa cair sob, né, esta ira e esta interpretação também da lei que eles tinham, né? Mas age com misericórdia, assim como age na confissão. E nos faz lembrar o seguinte, se Jesus aqui nesta terra não condena, quem somos nós para estarmos condenando as pessoas? Estarmos julgando, ditando as ações, ditando os comportamentos, porque ela se comporta assim, porque é assado, porque esse aí está perdido, esse aí não tem mais salvação. E nós? Temos? Como está a nossa vida? Nossa conduta? Deve estar muito boa para estarmos falando dos outros, né? Devemos não ter nada para olhar para nós. São questionamentos, meus irmãos, que devem existir em nós. Para que antes de olharmos aos outros, olhemos para nós. E se nós olharmos para nós com exame de consciência, meus irmãos, eu vou frisar aqui, para que todos nós, principalmente nessa semana, façamos todos os dias exame de consciência, rezando o ato e condição todos os dias. E também que ao final da semana possamos, ou no meio dela, buscar a confissão. É um tempo para isso. Mas ao nos examinarmos, meus irmãos, nós vemos que não temos motivo nenhum para segurarmos as pedras para jogar nos outros. Nenhum. Então é muito interessante isso. Olhar para si, que é o sentido da quaresma também, olhar para si mesmo e ver o que eu preciso mudar. E silenciar um pouco mais, né? Também, a exemplo do que São Paulo fala na segunda leitura, né? Que ele fala da questão do mundo, da questão dos prazeres, né? Do mundo, daquilo. Ele fala que ele deixou tudo, né? Por Cristo ele perdeu tudo, mas não no mau sentido. Ele deixou de viver as coisas do mundo para viver para Cristo. É isso que ele nos quer dizer. Possamos considerar as coisas do mundo, os prazeres, os pecados, um lixo, que não são nada comparado com aquilo que Deus nos proporciona por meio de Cristo. Então, meus irmãos, que neste dia e nesta semana em especial, possamos, vendo este exemplo, né, do Evangelho, dessa mulher que tinha tudo para ser condenada, né, para ser apedrejada e morta, mas que Jesus olhou com misericórdia e não a condenou, possamos pensar, poxa, se Jesus aqui nessa terra não condena, mas perdoa, por que eu perco tempo condenando as pessoas? Perco tempo apontando o dedo, por que eu não olho mais para mim? Interessante este pensamento. E o que devemos fazer? E essa semana, meus irmãos, fica como dever para todos nós. Um exame de consciência bem feito, todos os dias, mas também uma confissão bem feita, arrependido dos pecados, buscando a conversão de vida. Porque, meus irmãos,
Todos nós queremos ressuscitar para uma vida nova, né? Lá na Páscoa. Ou seja, querer ter uma vida nova, todos nós queremos. Mas veja, para nós morrermos para o pecado, para pararmos de cometer estes pecados, para ressuscitar com Cristo, que é o objetivo da Quaresma, a gente precisa morrer para poder ressuscitar. Não se ressuscita vivo. Então devemos morrer para os costumes errados, morrer para os pecados e com Jesus ressuscitar. Nesta alegria da ressurreição, neste júbilo da ressurreição e com Ele permanecer para sempre. Então, meus irmãos, fica esta meditação para todos nós. Não sermos pessoas que julgam, que condenam, mas que sabem olhar com misericórdia, para que também nós possamos ser olhados com misericórdia. E há uma leitura na Sagrada Escritura, se não me falha a memória, é São Paulo, que diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não praticaram a misericórdia, para aqueles que ficam julgando, para aqueles que ficam apontando. Então, meus irmãos, serve de lição para nós também. Menos julgamento, meus irmãos, e mais exame de consciência, pois assim seremos pessoas mais próximas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.